achei necessário, mais uma vez, vir aqui falar sobre temas importantes, para mim já resolvidos, mas para muitos não. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre posso ou não posso comer porco, presunto. Aí as pessoas vão se perguntar, será que Deus se importa com isso? Será que isso me dá mais espiritualidade? Ou é uma questão de religião? Né? E há aqueles que dizem que sim, que pode comer, ainda afirmam que Jesus disse, né? Outros afirmam que Pedro falou. E isso, quem afirma que pode comer porco, derivados de porco, ou qualquer alimento que lá na Torá, a Torá proíbe, aí no Novo Testamento, eles usam que Paulo, vocês não estão debaixo da lei, aí usam palavras de Paulo, aí fica um emaranhado de confusão. Por quê? Porque há um sério problema. O povo não lê a Bíblia. O povo lê partes da Bíblia. Por isso que elas entram em confusão quando elas não são leitores das Escrituras. Aí tiram interpretações precipitadas, sem o contexto do texto. As pessoas não fazem ideia o quanto elas estão erradas diante de Deus. Eu posso te dar um exemplo claro aqui. Na Bíblia, está escrito que o noivo vai até a noiva. Como assim? Mas qualquer casamento que você vê no Brasil, por exemplo, ou qualquer país não sendo um país lá do Oriente que segue ainda a lei de Deus, o noivo, ele sempre vai na noiva. No Brasil, a noiva vai no noivo. Você nunca parou para perceber e questionar por que no Brasil a noiva vai até o noivo e na Bíblia o noivo que vai à noiva? Porque na Bíblia nós estamos falando... Vamos lá. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Primeiro, quem escreveu a Bíblia? A Bíblia está falando de quem? Jesus veio da onde? São perguntas que as pessoas não fazem. Onde é Galileia? Israel. Então, Ilha de Patmos, aonde fica? Éfeso. Corinto. Então as pessoas elas nem sabem geograficamente aonde a Bíblia foi vivida. Porque ela foi escrita porque foi vivida. Aonde era o Éden? Aonde é a Babilônia? É cidade. Por exemplo, a Babilônia, ela é no sul do Iraque. Então, quando você começa... Peraí. Israel. O que é Israel? É um povo. É um povo que é descendente de Abraão. Aí você tem Abraão, Isaac e Jacó. Yaakov, que passa a ser Israel. Se a gente for falar da geografia bíblica, aonde foi vivido a Bíblia, Israel não é no Brasil. Nós estamos falando do Oriente Médio. Abraão era um nômade. Existe nômade até hoje que vive em barraca. Quem foi Cristo? Cristo é grego, Mashiach é hebraico. Primeiro, Cristo não é brasileiro.
Cristo era Yehudi. Yehudi vai traduzido por judeu. Nasceu em Belém, Belém, Betlehem, de Judeia. Judeia está se referindo no quê? Galileia. Então o povo nem sabe aonde a Bíblia foi vivida. Então fica difícil o povo quer interpretar sem o contexto. Aí quando se fala de casamento na Bíblia, tá se falando do casamento, do contexto bíblico. Promessa, desposar e bodas. O povo não sabe. Aí o povo quer pegar versículos isolados da Bíblia sem entender nada do seu contexto histórico, ou do seu contexto para você requerer ali o entendimento real do texto, você tem que entender o contexto. Dízimo. O cara relaciona dízimo a dinheiro, e dízimo na Bíblia não é o mandamento em si. A palavra maaser é a quantidade, irmão. Quantidade. Não é a mitzvah. A mitzvah é darás de tudo que a terra produzir e dos animais. Esse é o mandamento. Darás quanto? Isso é dízimo. Mas o povo não sabe. Casa do tesouro era um armazém dentro do templo. Ainda tem gente falando que a igreja a qual ele frequenta é casa de Deus. Sendo que a casa de Deus, a primeira casa de Deus foi o Mishkan, tabernáculos. Aí Davi quis construir, não pôde construir, ficou para Salomão construir e construiu o Beit Yahweh, casa de Yahweh, que depois os judeus passaram a chamar de Beit Hamikdash, casa da santidade. Destruído na época de Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão, foi reconstruído. Quando o povo volta do cativeiro, Neemias e Esdras, aí o Herodes o Grande, que era rei da Judéia, leva 44 anos para reconstruir o templo. Em 70 depois de Cristo, o Tito Vespasiano, filho do imperador romano, era o general, invade Jerusalém e destrói o Beit Hamikdash. É esse templo que o Salmo 122, o Salmo 122 ainda se refere ao Mishkan. Mas entendendo casa de Deus ou era o tabernáculo, ou era o templo erguido por Salomão. Então, quando o Salmo está falando de casa de Deus, ou está se referindo ao tabernáculo, ou está se referindo ao templo que Salomão construiu. Ele não tem nada a ver com a sua igreja, casa de Deus. Os lugares onde as pessoas se reuniam eram chamados de Beit Knesset, casa da reunião, ou Beit Tefilá, casa da oração, mas casa de Deus era só o templo em Jerusalém. Sinagogas não são chamadas de casa de Deus. Então por aí você já viu o dogma. O pastor diz que o púlpito dele é o altar. O altar era onde era feito o sacrifício, onde o animal era picado, onde tinha lenha. Ali é o altar. Nós estamos vendo vários dogmas e as pessoas estão comendo na boa. Não questionam, não falam nada, não entendem o contexto bíblico, ainda conseguem colocar nos status do WhatsApp: feliz quando me disseram vou à casa do Senhor. E ele pensa que a casa do Senhor é a igreja que ele frequenta, que tem um CNPJ. Por isso que o povo é destruído. Porque lhe falta conhecimento, falta mestres para ensinar que a casa de Deus não existe fisicamente falando, só existe uma casa de Deus, nós. Nós somos templo da Ruach HaKodesh. O próprio Estevão diz: Deus não habita em templos feitos por mão de homens.
Quem disse isso foi Salomão, repetido por Estevão. Então tá cheio de dogma nas igrejas. Eles dizem com a boca cheia que Deus é três, mas a Bíblia diz que Deus é um. Eles falam com a boca cheia que domingo é dia do Senhor, mas nós não vemos isso na Bíblia. Primeiro, que o primeiro dia da semana não é domingo. São calendários diferentes. Quando você fala gregoriano, é referente a Gregório, o Papa Gregório, que pegou o calendário juliano e fez uma adaptação, homenageando a Jano, uma divindade pagã, o primeiro mês. O mês de maio, a Maia. Março, a um planeta. Julho, a Júlio César. Agosto, a Augusto. Nós estamos inseridos nesse calendário civil, ele é totalmente pagão. As datas colocadas ali, por exemplo, 25 de dezembro, ao sol invicto, cristianizado para o dia do Senhor, que Cristo nunca nasceu em dezembro, porque em dezembro em Israel neva. É tempo frio. É o mês de Kislev, onde as ovelhas já estão indo para o aprisco. Mas quando Cristo nasce, ainda há pastores com ovelha no campo. Então temos a certeza que ele não nasceu em Kislev antes. Provavelmente entre setembro e outubro. Mas o povo não quer saber da verdade. O povo gosta do dogma. É o que eu vejo. Eu não vejo as pessoas querendo a verdade. Eu vejo o povo querendo o dogma. Mas eu tenho direito. Eu não posso te impedir de querer a crença. Você quer acreditar. Crentice, eu não combato. É as suas ideias. Isso é problema seu. Mas eu uso a Bíblia para basear a minha fé. Eu não acho. Nem não acredito. O que está escrito? A fé tem que ter fundamentos. Se não vira pensamento de qualquer um. Qualquer um idealiza alguma coisa, então passa a ser verdade o que a pessoa está imaginando. Então para que a Bíblia foi nos dada? Você quer falar que os animais foram purificados? Prova-me com o quê? Aí eu provo baseado em Marcos 7. Vamos analisar Marcos 7 hoje. Vamos analisar o lençol que Pedro viu. E vamos ver pela Bíblia se isso é verdade ou se é mais um conto do vigário. Porque parece-me que as pessoas não sabem ler a Bíblia. Não sabem interpretação de texto. Não sabem os níveis de interpretação, não sabem que existe linguagem literal, linguagem figurada, nível SOD. E o povo pega a Bíblia e quer falar, tá escrito, tá escrito. E lamentavelmente, falta pessoas que têm a verdade. Então é lamentável quando nós vemos pessoas dizendo que Cristo disse que pode comer de tudo. Só que Cristo não falou isso, já te adianto. Então há muitos dogmas. Seja leitor das Escrituras. Os bereanos. Quem eram os bereanos? Você sabe quem são os bereanos? Vamos lá. Beré era uma cidade. E Paulo e Barnabé, eles iam de cidade em cidade. Paulo e Silas. No primeiro lugar que Paulo ia era numa sinagoga judaica. Em cada cidade há uma sinagoga, uma casa de reunião, Beit Knesset. Beit HaKnesset, que é conhecido em grego como sinagoga. Sinagoga. E aí, Paulo e seu companheiro de viagem foram para Bereia. Chegando em Bereia, eles foram a uma sinagoga judaica. Quando chega na sinagoga judaica, Paulo abre as escrituras. Qual escritura? Não havia o Novo Testamento impresso nem escrito. Paulo pega os profetas, especialmente o profeta Isaías. E Paulo passa a falar em Bereia, a judeus de Bereia, sobre as escrituras, ensinando Cristo dentro dela. Assim como Filipe ensinou o eunuco, que na verdade não é eunuco, mas vamos lá, sobre Isaías falando do Cristo. Paulo pega as escrituras, o conhecido Tanar, que para os evangélicos é Velho Testamento, erroneamente, mais um termo adicionado pela Igreja Católica, pelo Império Romano, porque não há testamento na Bíblia, é aliança, ok? Mas ali, Paulo pega o chamado Tanar para nós,
Taná, um acróstico, Torá, Nevim, Ketuvim, conhecido, alguns chamam de Antiga Aliança, de Gênesis a Malaquias. Nós, Yehudim, e pessoas que conhecem a verdade, chamamos de Taná porque esse é o nome, é um acróstico de Torá, Nevim, profetas, Ketuvim, escritos. Profetas maiores e menores. Escritos, salmos, provérbios. Ok? Então Paulo começa a pregar em Bereia, numa sinagoga judaica, e os judeus ali, ou os prosélitos que ali haviam, começaram a analisar nas escrituras o que Paulo falava. Porque Paulo estava pregando o Mashiach do povo judeu, porque o Mashiach é profetizado para o povo judeu. Farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Uma nova aliança. Escreverei dentro deles, as minhas instruções. Porque lei por causa do grego. Nomos. Hebraico Torá. Traduzindo, instrução, orientação, ensinamentos. Os ensinamentos do Criador, em hebraico nós chamamos Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Contém a Torá, Gênesis, Bereshit, Shemot, Êxodo, Levíticos, Vaikra, Números, Bemidebar, Devarim, Deuteronômio. Deuteronômio em grego, Deuto 2, Nomos, segunda lei. Então, Penta, 5, Teuco, livros. 5 livros, Pentateuco. Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Torá significa instruções, mas quando vai traduzir do grego, do hebraico, vai traduzir do hebraico para o grego, a Septuaginta é a tradução dos 70, então eles traduzem do hebraico para o grego. Ok? Tá? Então, nós vemos claramente que quando se traduz para o grego, algumas palavras são mudadas por causa da tradução. Mas se nós queremos o literal, por exemplo, pagão. Pagão é uma tradução do latim. A Bíblia fala culto das nações, cultura dos povos. Tá? Então, Deus deu uma lei para o seu povo, e as nações têm outras regras e outros deuses. Todas as culturas não podem ser seguidas pelo povo de Deus, porque o próprio Deus já deu para o seu povo as suas instruções de como o povo deve viver. Por isso que a cultura das nações, costume dos povos, aí vai para o latim como pagão. Então entenda pagão como nações. Vamos ao texto bíblico. Eles querem dizer que pode comer carnes. Estou dando essa introdução, ok? Para que vocês entendam que muita gente carece de conhecimento. A interpretação. Muita gente dizendo que barba é pecado, tentando alegar usando que José raspou a barba para se encontrar com o faraó, se esquecendo do contexto que José era escravo, que Faraó era pagão. Então o que falta para o povo e a liderança eclesiástica é interpretar a Bíblia direito. Entender o contexto histórico da qual José está inserido, porque os próprios irmãos de José não reconheceram José, porque José estava mais velho, 13 anos mais velho, e com a sua imagem diferente, por quê? Porque ele era escravo. Ele foi pintado, ele raspou a cabeça e a barba, porque no Egito era o costume egípcio. Então o cara que pega esse texto sem entender o contexto está criando heresia. Mas está cheio de gente aí, parece que sabe, mas não sabe nada. E está levando o povo a um engano. O profeta Isaías foi inspirado por Deus, todo mundo vai dizer que sim. E por que você não pega o texto que Isaías fala que quem come carne de porco, Deus vai destruir? Isso não vale mais. Vale só Isaías 7. A virgem conceberá, traduzido errado também, é a jovem grávida. Ou Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aí tá valendo. Mas quando Isaías fala do porco, o cristão não aceita. Então vocês estão pescando na Bíblia o que querem. O que vocês gostam.
O que satisfazem vocês. Agora, quando Isaías fala que Deus vai destruir quem come carne de porco, o povo não aceita. Então você fica pescando na Bíblia. Você não quer a verdade. Então é isso que nós vemos aí. Ah, Cristo disse que tudo é puro. Ele disse isso? Ele não disse isso, não? Não. E eu vou provar. Falta de leitura. Falta voltar para a escola, para estudar português, amém? É o que está faltando para as pessoas que não sabem ler a Bíblia. Eu vou abrir um Word aqui que eu marquei aqui. Peguei. Eu só vou pegar o texto. Não vai ter tanta dificuldade. Eu peguei os versículos. Só que eu vou fazer didáticozinho para você aqui entender. Tá? Você vai ver como que é fácil de entender a Bíblia quando você é inspirado pelo Espírito de Deus. Tá? Mas eu vou pegar a Bíblia. Você pode pegar a Bíblia impressa, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? Traduzido da forma literal direito, amém? Vamos lá. Marcos 7,2 é o que eles alegam. E repararam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras. Observe, eles estão falando o quê? Mãos. Tá? Impuras. Por quê? Eles não lavaram as mãos. Tá? Primeira coisa. Questionamento dos fariseus é que eles estão comendo sem lavar as mãos. Verso 3. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciões. Verifique que não está se referindo a Torá, e sim uma tradição oral. Primeira coisa, não lavavam as mãos conforme a tradição determinava. Nós temos que contextualizar. Não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. É a mesma coisa você chegar em casa correndo e pegar ali uma banana e comer sem lavar a mão. Eles não fazem isso. Eles chegam em casa e fazem uma lavagem das mãos, citam uma bênção. Os discípulos de Yeshua foram lá e estavam comendo uma uva, uma maçã, sem lavar a mão. Quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. Tradição oral. E muitas outras coisas há que receberam para observar. Receberam de quem? Dos anciãos. Como a lavagem dos copos, dos jarros, dos vasos de bronze. Verso 5. Perguntaram-lhes, pois os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos anciãos? Observe que novamente aqui não se trata de Torá. Se trata de uma tradição oral. Mas comem o pão com as mãos por lavar. O que eles estão comendo? Vamos contextualizar para o povo que não lê Bíblia. Comem pão. Eles estão comendo o que, Felipe Cunha? Pão. Eles não estão comendo porco. Vou repetir, estão comendo pão. Vou ler 20 vezes. Pão. É pão, bonitão, que eles estão comendo. É pão. Ninguém está comendo porco aqui. É pão que eles estão comendo. Tá muito claro esse texto, né? Mas infelizmente o povo não gosta de ler a Bíblia. Verso 6. Responderam-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, me servem, a palavra adorar, avodar, ou charrar, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não se trata dos preceitos de Deus aqui. Está se tratando de uma tradição oral, de comer pão sem lavar a mão. Aí observemos. E havendo chamado-se a toda a multidão, ele, Yeshua, lhe disse, ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas as coisas sendo saídas provenientes de junto dele, essas são as que contaminam o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando ele entrou em uma casa, proveniente de junto da multidão, os seus discípulos interrogaram a respeito da parábola. Assim também, vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que é exterior entra para o homem, não pode contaminar? Porque não entra para o seu coração, mas para o seu ventre e é lançado para dentro da latrina?
Assim, Yeshua declarando puro todos os alimentos. Observemos que é uma nota do escritor. Aqui, observe aqui. Alimento. Ele declarou puro alimento. E aí, Felipe? Porco não é alimento. Ele está declarando o pão, a maçã, a pera. Ele não está dizendo que você pode comer porco. Ele está dizendo que comer os alimentos sem lavar as mãos não te faz pecar. Entendeu? Você chegou em casa e comeu uma banana sem lavar a mão, você está pecando, varão? Não, por quê? Porque não é pecado comer sem lavar a mão. Aí o verso 20, e ele dizia: aquilo que está saindo proveniente de dentro do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior, proveniente de dentro do coração dos homens, saem maus pensamentos, adultério e fornicação, homicídios, furtos, avarezas, impiedades, a enganosa maquinação, a dissolução, o olho maligno, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Porco, Levíticos 11, verso 7. E o porco, porque tem unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina. Esse vos será imundo. É imundo porque a Torá diz. Agora olha aqui, o próprio Cristo disse: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, vim tornar pleno. Paulo diz em Romanos 3,31: anulamos, pois, a Torá pela fé? De modo nenhum, antes apoiamos a Torá. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui: Cristo não está falando contra a lei, está falando contra a tradição dos homens. Outra coisa, ele está declarando limpo é alimento, e porco não está em categoria de alimento. Judeu nunca comeu porco. Cristo não está falando contra a Torá, porque ele mesmo disse que vem completar, ele não vem abolir. Então Cristo está falando que comer sem lavar as mãos não é pecado. Ele não está falando que porco está limpo. Ele está falando que todos os alimentos são puros. E alimentos, porco não é considerado alimento. Nem rato. Você come rato? Não, então não é alimento. Tá ok? Aí eles alegam assim: ah, Pedro, viu um lençol. Vamos ver então o que o texto diz. E Pedro viu um céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lenço, ou um lençol, sendo abaixado pelas quatro pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de nenhum modo, Senhor, porque nunca comi. Então observe que em Mateus 15, Cristo não está liberando o porco, porque Pedro está dizendo que eu nunca comi. E a história de Cornélio é muitos anos depois de Cristo, tá? Então só por isso já entende que Pedro não entendeu lá em Marcos 7 que era para comer porco. Ele estava entendendo que Yeshua está falando que poderia comer sem lavar as mãos. Não tem nada a ver liberar comer porco, rato, não tem nada a ver. Tá? Que o contexto está muito claro que Pedro disse: nunca comi coisa imunda. E pela segunda vez, ele ouviu... Só que ele ouviu assim, ó: não chames tu comum o que Deus purificou. Aí o que os intérpretes que tem por aí estão dizendo? Que Cristo purificou o porco. Não diga que é impuro, o que Deus purificou. Só que, irmãos, isso é um texto alegórico. É uma visão figurada. Ele tem uma visão e alegoria aquilo. Por que é alegoria? Vamos seguir os versículos. Sucedeu isso por 3 vezes e logo foi objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, observemos aqui que eu marquei aqui, ó. Enquanto Pedro refletia, perplexo, sobre o que seria a visão. Ele está tentando entender o significado. E eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta dele. No verso 28, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros. Veja aqui, ó. Mas Deus mostrou-me o quê? Que nenhum homem devo chamar de comum e impuro. A visão está falando
de seres humanos e não de animais. Aqui está o contexto. Verso 28. O 28 está explicando a visão que Pedro está perplexo. Ok? Pedro está perplexo. Só que no 28, Pedro entendeu o que Deus quis dizer para ele. Estou purificando os gentios. Esse é o contexto. O próprio Pedro nem sabia o significado. Quando Cornélio manda as pessoas lá, e aí ele vai com ele. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele diz: eu não posso considerar nenhum homem impuro ou imundo. O texto de Pedro com Cornélio nada tem a ver com comida. Tem a ver com gentios. E Yeshua diz que é limpo alimentos. Você aprendeu errado a vida inteira, porque tem gente que não sabe ler a Bíblia. Infelizmente, pessoas que estão levando pessoas ao pecado, porque porco nunca foi alimento, rato nunca foi alimento. E o que Cristo está falando ali, entendendo cada palavra, nós estamos vendo Cristo falando que a tradição oral está equivocada. Mas ele não está dizendo coma porco, porque ele estaria indo contra uma lei de Deus, que ele próprio disse: eu não vim abolir. Então, se Cristo não veio abolir lei nenhuma, ele não pode estar indo contra Levíticos 11. Entende? Então, quando você interpreta errado, você pode levar pessoas ao erro e é você mesmo. E aqui deixo essa palavra aqui para vocês entenderem, busque a verdade. Porque tem muita gente enganada e tem muita gente boa enganada, infelizmente, por não ler a Bíblia. Amém? Então, Pedro, lá na frente, vai ser questionado pelos fariseus por que ele entrou na casa do Cornélio, e lá ele vai dizer que Deus determinou em uma visão, em uma revelação. Todo o texto, em nenhum momento Pedro disse: podem comer porco. Em nenhum momento. Aí teve alguém que disse assim lá num canal: eu como. E eu digo: o problema é seu, come você. Eu, Felipe Cunha, quando vi que Isaías fala que quem come porco irrita a Deus, eu parei de comer. Então, nós temos que decidir o que queremos. Eu não como porco. Eu não como presunto. Agora, você quer continuar? Esse é o problema seu. Não é um problema meu. Você quer acreditar numa ideia filosófica, numa crentice? Eu não estou aqui para te obrigar a nada. Eu estou aqui trazendo a interpretação correta do texto, para que as pessoas não errem. Apesar de eu mostrar que Cristo está falando de alimento, e um judeu não reconhece porco como alimento, Cristo não pode estar falando de porco, porque os discípulos estão comendo pão. O texto é tão enfático que fala que eles estão comendo pão, lechem. Não é porco, amém? Então ali Cristo não está falando: pode comer porco, pode comer sem lavar a mão. É isso que ele está dizendo, amém? Então, eu quero deixar muito claro aqui para vocês essa palavra, amém? Bom, Tito de Marcos, você está dizendo: aonde é a casa de Deus? Eu vou ler só um versículo, tá? Para você. Vou ler para você só um versículo. Eu não preciso, isso também você vai encontrar no final de Corinto e no final de Romanos. Olha o que está escrito. Filemão, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo, Yeshua, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. E a igreja que está em tua casa. Casa de quem, irmão? Filemão. A igreja na casa de Filemão. Pessoas
dentro da casa de Filemão. Você encontra isso em Corinto, em Romanos, em Filemão. Então, irmão, igrejas são as pessoas reunidas. Amém? Você não entende um prédio dentro de outro prédio, né, irmão? Não tem como, né, varão? Você não pode entender assim um prédio dentro de outro prédio, é ou não é? Então o problema a verdade está aí, Filemão capítulo 1, a igreja que está em sua casa. Como que a igreja está dentro da casa de um dos irmãos? É porque a igreja é pessoas, né? É ou não é, irmão? A eclésia. Se você pegar a palavra eclésia na sua tradução literal, quer dizer chamados para fora. Chamados quem, irmão? Se é um prédio? Me diga você, eclésia chamados para fora. Quem que é chamado para fora? Prédio não anda. É ou não é, meu filho? Então, a questão é o que você quer acreditar, irmão. 1 Coríntios 16, verso 19. Tô te dando mais um versículo. Eu ia ler um só, mas aqui eu vou ler mais um. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Ora, novamente, a igreja está dentro da casa de pessoas. E agora, varão? Pode um prédio estar dentro de outro prédio? Irmão. Agora se resolva, amém? O que você quer acreditar? Que a igreja é um prédio ou a igreja são pessoas, amém? Um abraço a todos vocês. Tá muito claro, né? A igreja são as pessoas. Não é o prédio nem o CNPJ. Muitos de vocês viveram a vida inteira enganados, achando que a igreja era um prédio. 2 versículos. Você ainda acha em Romanos. Cristo não morreu por prédio nem por CNPJ, mas por pessoas. Então não se pode comer carne de porco. A igreja não é prédio. Jesus não é o nome do Messias. A igreja não é prédio. Jesus não é o nome do Messias. Cristo não nasceu dia 25 de dezembro e também não mandou comemorar aniversário nenhum dele. Deixar a barba crescer é mandamento, tirar é pecado. Evitar filho é pecado. Fazer vasectomia é pecado. Se pintar é pecado. Usar batom é pecado. E aí, irmão? E aí, minha irmã? Dízimo não é dinheiro, dízimo é uma medida. É tão importante ajudar o pobre necessitado. Tive fome, me deste comer. Estava nu, me vestiu. A igreja são as pessoas. Eu sei que Cristo morreu por mim e por você. Agora o prédio não interessa. Se o prédio fosse tão importante, Deus não teria permitido o Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém, ser destruído por Tito Vespasiano e por Nabucodonosor. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Um forte abraço, saúde para todos. Templo é uma coisa, igreja, tanto que a palavra templo em hebraico é Beit. Tanto que o templo sagrado se chamava Beit Yahu, Beit Adonai. Né? Depois os judeus costumam a falar Beit HaMikdash, casa da santidade. Então a casa de Deus era o templo de Jerusalém, ou Mishkan. A sinagoga era chamada de Beit Knesset, Beit HaKnesset, Beit casa, HaKnesset da reunião. Então a sinagoga que o Paulo ia era uma casa de reunião. Nunca foi casa de Deus. Aí Cristo disse: e o Espírito de Deus está dentro de vós. Nós somos templos de Deus. Por isso, onde tem 2 ou 3 pessoas, no meio de vocês eu estou. Agora, tem irmãos lá na África que se reúnem debaixo da árvore. É uma igreja. É um grupo de pessoas crentes em Cristo, crentes no eterno. Isso é uma comunidade. Mas isso é uma conversa que muita gente passa mal, né? Porque desmonta o dogma, esse castelinho de areia que muitos criaram dentro de si, para se apoiarem. Tá igual os judeus lá em Jeremias 7,
que iam para o templo achando que o templo era tudo. Como se o templo pudesse salvá-los. E não. O templo não pode salvá-los. Amém? Shalom.